O primeiro Torcedor tá te placar, esperando. a coisa que veio na minha cabeça que apareceu assim... Apareceu? Baixo assim, né? Legal. Aquela coisa e tal. É 0x0. E aí vai ser o placar agregado, seria o placar agregado de Palmeiras e Galo. 1x0 o Flamengo passa. Isso que você se auto. Mas eu acho que ele tem condição de passar. O Flamengo não passar hoje, para mim, é a grande zebra. Você acha que o Olímpia, uma pergunta, você acha que o Olímpia vai partir para cima do Flamengo? Partir pra cima com tudo? Jogar. Eu acho que ele vai especular. Eu acho que vai jogar igual jogou aqui. Não necessariamente. Uma bola parada, Não necessariamente igualzinho aqui. Mas uma Mas acho que ele pressãozinha vai um pouco especular, vai mais, entender o jogo. tal, assim, tal. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta hoje, né, o Olímpia, né, do Paraguai pela Copa Libertadores, jogo de volta, lá em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. É aquilo, o Flamengo tem a vantagem de 1x0, uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem, né. O Flamengo vai com força máxima para esse jogo aí. O Gabigol, há 2 dias atrás, se eu não me engano, ele acabou preocupando com um probleminha no tornozelo, mas agora ele tá 100% praticamente, ele deve jogar. É aquilo, o Flamengo deve ter algumas mudanças, né, como a possível entrada do Léo Pereira e Felipe Luiz, e ali no setor de meio de campo ali, o Gerson ou o Vitor Hugo, um dos dois devem jogar, né. É aquilo, pra mim o Flamengo passa, avança e vamos... Caso o Flamengo avance, né, que para mim acho que vai avançar sim, vamos ter Fla-Flu nas quartas de finais da Copa Libertadores, né? Mas primeiro, o Flamengo tem que fazer seu papel de avançar, né? Depois a gente pensa no Fluminense, né? Mas é isso aí, vai deixando seu palpite aí, né? O palpite é muito importante também, seu like, seu comentário aqui nos comentários, sacou, né? É isso aí, tamo junto. 2x1 Flamengo, vambora? Crédito, a ESPN no Brasil, vambora? E tal, assim. Gente, futebol é imprevisível, mas uma derrota hoje, mesmo que se classificando nos pênaltis, ou uma eliminação que eu acho muito improvável... Vou acrescentar para você, uma derrota hoje, caso... eu acho que... Eu particularmente acho que o Flamengo passa. Eu também acho. Acho que o Flamengo passa... Eu também acho. Mas uma derrota hoje, sabe o que vai acontecer? O preparador físico vai voltar pro vestiário, o clima... A confusão, a pressão, a história que eu falo, não que o cara vai voltar nisso. A história vai voltar pro vestiário, entendeu? O São Paulo vai trabalhar com isso na cabeça, vai ser obrigado a ganhar Libertadores, vai ser obrigado mesmo que classifique nos pênaltis. Vai ser obrigado a... mas não, eu falo perder, sair... Ser eliminado? Ser eliminado. Nossa Senhora. Ser eliminado é uma hecatombe. E passar nos pênaltis, a cobrança vai ser em cima do São Paulo, mas não vai trazer... Ele não vai trazer... Vai ter barulho, mas não vai ser uma... Não, aí eu acho isso. Mas, olha... Eu acho que esse elenco é bem cascudo para causar uma surpresa dessa negativa. Eu acho que o Flamengo não é sólido como a gente imagina que possa ser, mas eu acho que ele tem condição de passar. O Flamengo não passar hoje, para mim, é a grande zebra. Você acha que o Olímpia, uma pergunta, você acha que o Olímpia vai partir para cima do Flamengo? Partir para cima com tudo? Jogar. Eu acho que ele vai especular. Eu acho que vai jogar igual jogou aqui. Não necessariamente. Uma bola parada, não necessariamente igualzinho aqui. Mas uma Mas acho que ele pressãozinha vai um pouco especular, vai mais, entender o jogo. tal, assim, o tal, Corinthians mas... se lançar... Primeiro que falta... O Olímpia, desculpa. Primeiro falta qualidade, né? O se lançar também você precisa ter organização e qualidade. O Arce, se eu não me engano, tem 5 jogos de trabalho. 5 jogos, uma vitória. 5 jogos, a vitória do final de semana. Você precisa ter mecanismo para se lançar, ainda que a defesa do Flamengo seja instável, para se lançar de peito aberto. Se você se lança de peito aberto, o Flamengo te mata em 2 estocadas. Ou com o Bruno, entendeu? Ou com uma bola esticada do Arrascaeta. É que assim, se tá um 0x0 até uns 30 do segundo tempo... Aí tá especulando, é o que eu acho. Aí um momento o Olímpia vai ter, porque o Olímpia precisa fazer um gol. Aí o Olímpia vai ter que se soltar, sei lá, a partir dos 30 e tal. E isso também é perigoso. Sim. Isso também é perigoso, porque imagina, olha o potencial do Flamengo. Por isso que eu acho que não vai ter brecha para zebra, hein, o Bobo? Acho que não vai ter brecha para essa zebra, não, e o talismã vai brilhar. Quanto vai ser o jogo, Bobo, pra gente pro intervalo? Acho que vai ser um jogo de poucos gols. Olha... Titubeou, hein? Titubeou, hein, Bubu? Cadê o talismã? Cadê o talismã? Faça o seu amor voltar. Tu já defendeu a vitória do Olímpia, tu já explicou que o Olímpia é grande. Você não tá com o palpite afiado. Talismã. Talismã. O primeiro Torcedor tá te placar, esperando. a coisa que veio na minha cabeça que apareceu assim... Apareceu? Baixo assim, né? Legal. Aquela coisa e tal. É 0x0. E aí vai ser o placar agregado, seria o placar agregado de Palmeiras e Galo. 1x0 o Flamengo passa. Isso que você se auto-intitula o talismã, hein? Não, mas talismã
Bom, a classificação não precisa vir com placar agregado 9-2, mas acho que pode muito bem aparecer um 0-0 aí e o Flamengo classifica com 2-1 Flamengo hoje. 3-1 Flamengo. 3-0 pro Flamengo. 3-1. 3-0? Eu quebrei a cara com Vamos esse todos errar aqui, mas 2-1 pro Flamengo. Vamos errar com convicção. Hoje, antes de falar de escalações e tudo, eu estou impressionado com o otimismo do torcedor do Olímpia. É uma mobilização, estádio cheio. O Arce falou, ó, vim aqui para não perder semana passada, para sair vivo, na realidade. É o que resta, né? E ele perdeu por 1-0, ele sai vivo. 1-0 hoje, pênalti, sabe Deus o que vai acontecer. Mas eu estou impressionado com essa mobilização. Não é um exagero que a gente está vendo daqui não, né, Jean? Até pegar a tua impressão que está aí mesmo no local. Não é exagero, não. O sentimento é esse, é um sentimento de otimismo. É claro que todo mundo sabe do poderio do Flamengo, da força que tem o time. Sobretudo, eu acho que hoje, do ponto de vista técnico, né, mais do que coletivo, o Flamengo tecnicamente é muito forte. Define vários jogos em que ele, de repente, não está bem pela qualidade dos seus jogadores. Definiu outros jogos, ganhou outros jogos, como foi o jogo contra o Grêmio, se impondo. Mas isso tem se alternado, né? E talvez na maior parte dos jogos que vem, se o Flamengo vence a maioria dos seus jogos, ele vence pela qualidade técnica. Apesar dessa qualidade técnica, é claro que o torcedor do Olímpia tem motivos para acreditar, e é o que a gente sente por aqui. Quais são esses motivos? Primeiro, que aquilo que o Arce pediu antes do jogo no Maracanã aconteceu. Ele falava, queremos voltar vivos para o Paraguai, queremos voltar vivos para Assunção. Voltaram, né? Porque perderam apenas por 1-0. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, a atmosfera que a gente vai ver nesse estádio. Não sei quem acompanhou o jogo de ontem do Botafogo com o Guarani, vai ver algo completamente diferente hoje, né? Hoje o estádio vai estar completamente lotado, os 35 mil ingressos já foram vendidos faz um bom tempo, um mosaico com a participação de 14 desses 35 mil torcedores, 14 mil desses 35 mil torcedores. Fala-se muito nesse mosaico, né? Existe um certo mistério sobre quais serão as 3 palavras que estarão escritas. Isso a gente só vai saber na hora do jogo. Tentamos descobrir aqui, mas só descobrimos que, assim, são cartolinas, são 14 mil participantes, toda a parte lateral aqui, mas a gente não sabe qual exatamente vai ser a mensagem. Mas a gente sabe que a atmosfera vai ser muito intensa, então esse, evidentemente, é um outro motivo. E depois que, desde a chegada do Arce, né, o time jogou 4 partidas, tinha tido uma derrota, um empate até o jogo no Maracanã, aí perdeu de novo, a segunda derrota do Arce em 3 jogos, mas foi uma derrota vista como positiva por aqui. E aí, no final de semana, veio a primeira vitória no jogo justamente contra o Guarani, a vitória por 5-3, um jogo completamente aberto, que certamente não vai ser o que o Olímpia vai fazer hoje, por mais que precise fazer os seus gols, então vai ser um jogo diferente, mas também foi, de alguma maneira, uma vitória que empolgou ainda mais esse torcedor do Olímpia já tão empolgado. Claro que para a gente, acho que a impressão talvez seja de um certo exagero nesse otimismo, dada a qualidade técnica do time do Flamengo. Mas também é bom que se diga, o torcedor está no seu papel. Se o torcedor não for acreditar, né, se o torcedor não olhar para todos esses componentes que eu citei e disser que dá para avançar, o futebol não precisaria nem ser jogado. Então, acho que tem tudo para ser um jogaço realmente hoje. 29 ou 30 jogos, 29 jogos do São Paulo e 29 escalações diferentes. Ou porque ele quis, ou porque não podia escalar quem ele queria, lesão, cartão, tudo isso. Teremos uma 30ª escalação diferente hoje? Sim, mas eu não problematizo tanto, porque as pessoas tentam dar um ar de, nossa, 29 jogos, 29 escalações, está perdido, não sabe o que faz. É muita coisa, não é não? Quando que o São Paulo teve o grupo 100% à disposição? Nunca teve. Ah, cara, sempre teve. Quando que o São Paulo teve um calendário que jogasse a favor da sua manutenção? Nunca teve. Então ele dialoga. Quando ele vai para o jogo contra o Cuiabá, por exemplo, para pegar o último exemplo, o Gabigol está suspenso. Ele precisa negociar o Arrascaeta para estar inteiro do jogo de hoje. Ele sabe qual foi a intensidade do jogo contra o Olímpia no Maracanã, que foi difícil. Ele sabe que ele vai encontrar em Assunção. Então, qualquer treinador naquele momento teria que alterar a sua formação, teria que chegar na fisiologia, na preparação física, o GPS, a planilha. Quem está mais fadigado, quem está menos fadigado. Aí ele tem uma outra opção, ele prefere entrar com o Alan, porque ele sabe que ele teria, em tese, um pouco mais de bola. Então, para ter um outro cara ali para coordenar essa movimentação.
é só o Gerson de criação, então ele muda, porque o Arrascaeta não pode jogar, o Everton teve um problema, se eu não me engano, de indisposição, de gastroenterite. Isso. Então, assim, não é simplesmente também, o Sampaoli muda todo jogo porque ele não sabe o que ele quer. Para mim, ele sabe o que ele quer. A única dúvida dele é quem vem de primeiro homem. Se ele vai ter um pouco mais de bola, ele tem utilizado um pouco mais do Alan. Se ele vai ter menos bola, se ele quer mais proteção, ele tem utilizado o Thiago, baixando por ali, com o Felipe, disparando o Wesley. Se ele tem... Eu acho que é a única dúvida dele. O jogo dele está muito desenhado. É o Wesley pelo corredor, é o Bruno fazendo outro corredor, é o Felipe construindo por dentro e fica só essa questão do desenho do cara de meio de campo. O goleiro dele é o Matheus Cunha. Claro. A zaga dele, a gente já sabe qual é. O meio de campo dele com criação, ele podendo ter o Everton, o Arrascaeta, a gente sabe qual é. A formação dele prioritária no ataque é o Bruno, por um lado. É o Gabriel um pouco mais na frente, voltando para criar. Então não é que o São Paulo está perdido. Acho que tem muito mais a ver com uma questão de calendário, de negociação, de fadiga, de cansaço, do que exatamente já está mudando todo o jogo. O Flamengo não tem uma cara. Se funciona, se vai bem ou se vai mal, é outro debate. Mas o time do São Paulo a gente sabe qual é prioritariamente qual é a ideia dele de jogo. Tanto que a gente tem falado, não é o Ayrton, é o Felipe. Não é o Cebolinha, é o Bruno aberto. É o Wesley passando, combinando com o Everton, se Gabriel cai por ali. Tem uma ideia de jogo por ali, não é algo também tão aleatório que 30 jogos, 30... Isso é muito mais para alimentar o debate, trazer um número, 29 formações diferentes, tanto de mudança. O tanto de mudança, para o início de trabalho, é porque no Brasil não tem isso, mas para o início de 3, 4 meses, o cara está tentando conhecer o elenco. O problema é o Flamengo todo ano, ali em abril, maio, junho, ceifar um trabalho que começou em janeiro. Troca, recomeça. Opa. Pô, até que enfim. Brincadeira. O Bubu estava preocupado. Ninguém vai me mandar vídeo hoje? Nossa senhora. Não é. Tá levando 3-1 pro Olímpia? Olha, Mas calma aí que sua filha também eu não sei Isso aí vocês. dá uma crise. Deixa eu perguntar uma coisa pra das vocês mais violentas, aqui. hein? Vocês torcem pra time grande? Sim. Não. Vocês todos torcem pra time grande? Eu não. Eu imagino, como o nosso fã de esporte vascaíno torce pra um gigante. Teu time não é grande. Eu imagino grande parte do nosso público fã de esporte torça para um time grande. Quando você torce para um time grande, e especialmente em alguns jogos específicos decisivos, você tem sempre uma pontinha de esperança. Seu time pode estar ruim, o adversário pode ser melhor, tá numa fase melhor, tecnicamente melhor, mas você tem ali no fundo uma fezinha. E o Olímpia é grande. E o futebol te permite, às vezes, um time inferior ou no momento ruim, superar um outro. O Olímpia tem um Mundial como tem o Flamengo, tem 3 Libertadores como tem o Flamengo. É um time gigante no seu país, muito popular, que luta, que se entrega, pode não ter os melhores jogadores, não ser uma Olímpia da história, mas muitas vezes vai ele já é então com a camisa e com a história. Então, assim, o torcedor do Olímpia tem todo o direito de acreditar, por que não? Eu tô derrotado, vou chegar lá e não vou fazer nada? Mas, ô Bueno, entendeu? Esse papel não lhe cabe, você é o talismã, né? Eu tô tentando explicar, por exemplo, então o Vascaíno, o torcedor vascaíno, que certamente está secando, é um anti, né? Ele é torcedor arco-íris, né? Que é todo mundo contra o Flamengo, né? Ele ali e tal. Ele sabe disso, ele fala, poxa, o Olímpia é um grande, é um time que tem história. É um time que pode um monte de coisa ali, superação, mística, torcida, pressão. Você quer dar motivos para o Olímpia acreditar? Não, eu não quero dar motivos. Eu só estou tentando explicar rapidamente. Se você der motivos, é sacanagem. 10 motivos, 10 motivos. Acaba mais o programa. Pessoal, mandem vídeos aí, vocês gostariam de que o Bubu desse 10 motivos para acreditar. Eu já falei aqui, até porque muitos flamenguistas me escreveram, eu falei, o Flamengo vai passar, mas assim, eu acho, e eu falei aqui, aquele placar agregado de 9-2 do último Flamengo Olímpia. Fala para os torcedores. Não, eu tô falando. Time grande. 10 motivos para o torcedor do Olímpia acreditar. Qualquer torcedor que tá me ouvindo de time grande, em qualquer jogo, pode ser um clássico, o rival tá melhor e tal, você tem uma fezinha, você acredita que vai dar. A chance pode ser pequena, mas você confia. E vai dar? Então, eu acho que vai dar Flamengo. O Flamengo vai classificar. Depois de tudo isso, aquela diferença 9-2 do placar agregado. Você estava gravando pro Você acredita, você vai lá, o seu time é grande, tem camisa, tem história, 3 títulos da Libertadores, é um Mundial igual o Flamengo, vai Olímpia, mas vai dar Flamengo. Então, agora deixa eu só tentar, eu não consegui checar totalmente, eu não vou ficar olhando pro celular, até porque eu não posso. Cara. Então, aqui tem a resposta, é o seguinte. Quer olhar, pode olhar. Informação pode. Então, mas aqui eu não vou conseguir achar tão simples, deixa eu ver. Isso, só olha sim, já falei pro senhor aqui. Não cara, mas eu não vou procurar aqui, não vou achar. Aqui você tá num livro e você tem que achar a peça. Coisa pra caramba. Não, mas eu vou resumir o seguinte, que essa tal da crítica ao Sampaoli, de que, 29 jogos, nunca repetiu o time. Primeiro é o seguinte, ele nunca repetiu de um jogo para outro, certo?
Ele pegou de um jogo próximo ele mudou uma peça, 2 peças. Mas ele já repetiu formação. Aposto que já eu não tenho de cabeça isso aí. Mas certamente ele já colocou um 11 titular, que alguma vez, em algum momento depois, ele botou outro 11. Não é assim que ele tem 29 jogos totalmente diferentes. Mudou todos, eu acho que não. É isso? Né? Então, peraí. Qual que é o maior Flamengo de todos os tempos? O Pedro Ivo chorou aqui, ficou emocionado quando eu citei Dorval, Mengal e Coutinho Pepe. Verdade. Eu citei a academia do Palmeiras. 2 então, motivos de emoção. Né, vai lá, Raul, Leandro, Moser, Figueiredo, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, tal, bababá. Esse time jogou junto, acho que 6 vezes, meia dúzia de jogos só. O maior time da história do Flamengo, que todo mundo canta com música, lembra? Esse time, ele jogou contra... ataque do Santos jogou junto raríssimas então, esse 11 histórico do Flamengo jogou contra o Liverpool, foi campeão do mundo. A zaga era o Moser ali. Então, eu falei Moser e Figueiredo. Mudava Figueiredo às vezes. Jogava o Moser. Então, mas seguinte. Marinho Leandro, lateral. Nossa. Também, Marinho ou Figueiredo, né? Se nos assistir... Mas é o seguinte, cara. Andrade, Adílio, Zico. Obrigado, assisti muitos jogos. Nunes e Lico. Aí o que acontece? Esse time foi campeão do mundo contra o Liverpool, mas se você pegar na história do Flamengo, esse time entrou em campo, esse 11 mágico, meia dúzia de vezes. Aí você vai falar, pô, o técnico da época era burro, né? Pô, como é que o time desse ele não coloca todo mundo toda hora? O Flamengo jogava um monte de jogo também, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores, Mundial, não sei o quê. Mas era o que dava pra fazer. Então, assim, só crucificar o cara porque ele muda muito... Primeiro, eu acho que é uma meia-verdade. Acho que ele repete a escalação de vez em quando. Não de um jogo pro outro, mas na medida do possível ele tem as preferências ele deve fazer. Se você pegar todas as escalações do São Paulo, alguma deve ser igual à outra. E aí o Pedro citou, né? Às vezes quando é que você tem todo mundo à disposição, às vezes tem um desfalque, o cara tá suspenso, tá machucado, tá punido, tá suspenso, sei lá, né? Pela diretoria. O fato de ele não repetir não significa que seja um trabalho ruim. Não, mas é difícil para qualquer técnico, para qualquer time, ficar repetindo o mesmo time. O Diniz gosta de repetir time, mas joga que ele não consegue. O Marcelo tá expulso, aí ele joga, o outro... Aí o São Paulo, São Paulo faz uma baita trabalho, o Flamengo tem uma baita exibição hoje. Fim de semana ele vai negociar, porque semana que vem já tem mata-mata de novo contra o Grêmio. Não, até porque é inviável. O calendário não ajuda a sequência do trabalho. O trabalho dos dirigentes não ajuda. Demais. Então fica nessa loucura. E tem a própria característica. Mas é isso aí, nação. Mas é o seguinte, o Flamengo deve entrar, né, com a 30ª escalação diferente aí, né? O Pedro Ivo também chegou a citar. O calendário não ajuda, geralmente o jogador está lesionado, suspenso, então tem vários fatores aí que o São Paulo geralmente não consegue repetir o mesmo time, né? Mas o elenco do Flamengo é grande, com qualidade, para poder isso, nesses exatos momentos importantes da temporada, conseguir fazer uma reposição à altura, né? Obviamente, tirando a Arrascaeta ali que não tem como, mas quando o Flamengo joga sem Arrascaeta, é outro Flamengo, né? A gente sabe disso. Então é aquilo, falando sobre o jogo, né? Espero que o Flamengo consiga, assim, um bom resultado jogando lá em Assunção. A expectativa nossa, principal da gente, torcedor flamenguista, é a classificação. Sim, ponto final. Classificação. O resultado da partida e como o Flamengo vai se comportar dentro da partida é outra história. Óbvio, pela qualidade técnica, pela diferença de elenco entre Flamengo e Olímpia, pela diferença orçamentária, financeira, essas coisas, entre uma equipe e outra, obviamente que o Flamengo está muito acima do Olímpia. Não é mais futebol, o Olímpia joga em casa, com o apoio dessa torcida, o placar de diferença é o placar mínimo de um gol só. Então é aquilo. Obviamente que, só que tem uma diferença, né? O Flamengo, com a qualidade técnica que o Flamengo tem, óbvio que o Olímpia, eu acho que o Olímpia, ele vai se comportar, acho que foi o Zé Elisa ou o Pedro Ivo que disse. Eu acho que o Olímpia vai se comportar, entre aspas, como se comportou aqui no Brasil, né? Fechado lá atrás e de vez em quando marca por pressão, busca uma bola parada ali, ou talvez até um contra-ataque. Eu acho que sim, o Flamengo vai ter a posse de bola, vai querer dominar o jogo, vai querer tentar dominar o jogo. E o Olímpia vai fazer a mesma coisa. Tenta sempre buscar uma bola parada, cavar uma falta ali na entrada da área, cavar um pênalti. E é isso, né? No último jogo do Olímpia foi o Guarani do Paraguai, né? Se não me terminou 5-3. O Olímpia venceu o jogo, né? Com o Arce, né? Em 5 jogos só venceu 1. Foi esse jogo agora, o último jogo. Deu uma moral, né? Aquela moralzinha. Pô, venci o jogo, dá aquela moral, mas dessa vez, Olímpia, não vai dar pra tu não. O Flamengo vai vir embalado aí.
Tô embalado lá do 3x0 do Cuiabá, né? Mas vai vir com fogo nos olhos para levar essa classificação para o Brasil, Rio de Janeiro principalmente, e teremos Fla-Flu nas quartas de finais da Libertadores, né? Palpite 2x1, né? Diferente do Bubu, meu palpite é 2x1 Flamengo, junto com o Pedro Ivo. E é isso aí, nação. Tamo junto, dê seu palpite e o seu like também. E é nóis, nação, valeu. E o like ajuda demais. Valeu, tamo junto. Mengão classificado, mas calma, ainda nem jogou ainda. Mas para mim já tá quase classificado. Tem que jogar primeiro, né? Valeu!